Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. A mensagem que eu vos trago hoje é exortação à separação. Essa separação é um povo santo que deixou as coisas do mundo e se volta para o Senhor. E a palavra de Deus nos diz: continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz isto. Exortação à separação é o título de segunda carta aos Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 18. Paulo dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Como eu havia dito, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 14 ao 18, Paulo dizendo: glória a Deus. Em Malaquias capítulo 3, no versículo 18, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Ainda diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz isto. E mais: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais. Abstenhais é recusa, provação voluntária, da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O seu vaso é o seu próprio corpo. Que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 3 ao 5, e o versículo 7 diz isto. E o título da mensagem é exortação à separação. A palavra de Deus nos diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44, a parte A e B, e o versículo 45 diz isto. Diz mais a palavra: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências, que são os desejos carnais. Romanos capítulo 13, versículo 14 diz isto. Ainda diz a palavra: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, que é o Espírito Santo, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo do 5 ao 8 diz isto. E o título da mensagem é exortação à separação. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: porque a carne milita contra o Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Se você faz a vontade da carne, observe o que diz a palavra de Deus: adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz isto. Ainda diz a palavra de Deus: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas.
Colossenses capítulo 3, versículos do 5 ao 7 diz isto: Eu já estou próximo de encerrar a mensagem exortação à separação. Exortar é animar, aconselhar, encorajar. É um aconselhamento da palavra de Deus que você guarde no seu coração. Glória a Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículos do 1 a 5 diz isto. E para encerrar a mensagem, exortação à separação, a palavra de Deus nos diz, em primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo do 9 em diante: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Por isso, exortai-vos, glória a Deus, uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus. Em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, versículo 11 e o versículo 24 diz isto. Glória a Jesus. Em primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 9, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Que Deus abençoe a todos. Que esta mensagem de exortação à separação, aconselhamento, animando, te aconselhando para que você se volte para o Senhor. Glória a Jesus. Estarei orando e convidando você a entrar pela porta estreita, o único caminho que leva você a Deus. Senhor Jesus, preguei Tua palavra, cujo título, exortação à separação, que todos aqueles que ouvirem se voltem para o Senhor sendo santo, separando-se desse pecado que o mundo está oferecendo. E assim se voltando através do Espírito Santo, seja guiado a toda a verdade do Teu Filho amado, o meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que Teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, o único caminho que Deus reconhece, que é Jesus Cristo, se assim for, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração, mas só faça esse pedido, se você quer essa mudança. E diga comigo: Senhor Jesus, glória a Deus, perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva. Que Deus abençoe a todos e que esta mensagem que estarão no YouTube possa edificar muitas vidas e assim te guie a toda a verdade ao meu Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.